O Apocalipse está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. O que vai acontecer no mundo após a morte do atual Papa? O Apocalipse 17 será, a partir de agora, melhor esclarecido. Entenda o rumo do mundo a partir da queda do sétimo rei e o reinado eminente do Anticristo, com a chegada do oitavo rei, citado no livro do apóstolo João. Agora, eu, nos meus estudos, mas não agora que eu não tenho mais visto muito sobre isso não, mas quando eu era mais jovem, eu me pegava muito assustado com certas coisas e eu queria saber se tem algum fundamento. O Papa João Paulo II, quando ele foi enterrado não, né? Quando ele foi sepultado num túmulo que tinham várias camadas, né? São várias camadas de caixão. Tem uma parte de chumbo, tem uma parte de um outro tipo de madeira, enfim, são várias camadas, e ele está num local que ele é monitorado 24 horas por dia. Inclusive, se você for na internet e procurar, consegue achar. Tem câmera 24 horas ali passando assim e tal. Você já chegou a ver alguma coisa que explicasse esse mistério todo em cima desse ritual? Existe uma lenda que ele vai ressuscitar. Eu ouvi falar. Que ele vai ressuscitar, mas isso é lenda, isso não vai acontecer. Sim. Né? O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o oitavo rei. Esse oitavo rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. Na Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo o cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... Tinha carinha, né? Tinha carinha de safado. Pois é, ele renuncia, isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são até tão parece estudiosos. Que não sabia. Pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem o conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima, lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, lá, né? E só fazendo um parênteses, depois eu volto aqui, a Basílica de São Pedro, ela foi feita com pedras do Coliseu, e o Coliseu matou cristãos, matou muitos cristãos, né? Então, quer dizer, eles tinham que fazer o pão e circo para o povo, para acalmar, porque os impostos estavam altos. Então o que eles fizeram? Vamos saquear Jerusalém. Vespasiano teve a ideia de fazer isso, de saquear Jerusalém, só que ele foi nomeado imperador. Aí ele deixa o filho dele, Tito César, né? Tito no controle das tropas para sitiar Jerusalém. Flávio Joséfo conta bem essa história do estado de sítio, e eles saqueiam os tesouros de Jerusalém e os tesouros do templo. E com esse tesouro eles financiam o Coliseu,
que mais tarde, quer dizer, que matou cristão, um monte de coisa. Aí mais tarde virou uma pedreira e construíram a Basílica de São Pedro. Parece que as coisas estão tudo interligadas. Aí cai um raio na Basílica no dia que ele renuncia, que é o mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, né? Então um negócio estranho, meio sinistro acontece aí. Aí passa 13 dias, chegamos em março, no dia 13 de março, e tudo isso é número cabalístico, tá? Sim. 13 de março é nomeado o novo Papa, né? Só que antes de sair a fumaça branca, né, o diabo dá um sinalzinho. Uma pomba branca, o que é mais raro, você encontra a pomba rajada, né? Vira-lata. Uma pomba totalmente branca dando um rolê perto da chaminé, né? Eu lembro claramente disso que mostrou na mídia. E aí, de repente, sai a fumaça branca e as pessoas interpretam que era um sinal do Espírito Santo. Sim. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então Francisco, ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta, ele vai dar apoio ao anticristo. Né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia. O primeiro dos cavalos que entra no Apocalipse é um cavalo branco, que representa poder. Você vê o príncipe está no cavalo branco, Napoleão cavalo branco, ninguém está no Pangaré, né? Então só cavalo branco. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Aonde estão as flechas? Está na nota de $1. Tem uma águia segurando 13 flechas na nota de $1. Na nota de $1 também tem escondidinho uma coruja, né? Que é um símbolo. Alguém tem dólar aí pra gente ver? Porque é um símbolo de conhecimento, coruja. Só que é uma ave noturna, então é conhecimento noturno, conhecimento das trevas, né? E está escrito em latim, Novus Ordo Seclorio, Nova Ordem Mundial, começa pelos Estados Unidos, que tem um grande poder bélico, né? Então inicialmente ele não vai usar isso, né? Ele vai usar... Você acha que o anticristo vai vir dos Estados Unidos? Vai vir dos Estados Unidos. Sim. Né? Tem 9 preparados para isso, né? 8, mas eu fui substituído, né? Então deve ter outro. Pelo mundo inteiro? Não, são os principais líderes. Né? Principais líderes, eles estão posicionados aí para ocupar a posição. Então aquele que tiver mais favorável, mais bem na fita, né? ele se destaca. Todos os outros catapultam ele para cima. Sim. Né? Agora, em relação a gente mantendo esse assunto da parte apocalíptica, o lance da marca da besta, tem muita gente que já não quer tomar vacina do Covid hoje em dia, com medo de ser a marca da besta. Ainda não, ainda não. É um ensaio. Nós estamos fazendo parte de um grande laboratório, de um grande ensaio. A pandemia existe, né? Existe, tanto é que está morrendo pessoas, né? Mas acontece que é um grande ensaio. Então eles estão ensaiando a população a ser assim obediente. Então você tem que tomar, eu vou usar até outro termo, que senão eles censuram o vídeo, né? Eles vão tomar a picada, né? Então eles sabem que eles têm que tomar a picada, porque tem local, tem empresa que não deixa você trabalhar se não tomar a picada, né? Você não pode tirar passaporte para certos locais se você não tiver picada. Então já tem algumas restrições. E como saber qual picada não tomar por conta dessa marca da besta? Pois é, nesse momento nenhuma delas tem efeitos comprovados, nenhuma delas passou por todos os testes. Para você desenvolver uma picada, você leva de 5 a 8 anos, né? Mesmo com toda a tecnologia, 5 anos pelo menos, né? Você não desenvolve assim a toque de caixa. Então desenvolveram a toque de caixa, que tem um interesse econômico, né? Tanto é que falaram muito em cloroquina, né? Porque o interesse econômico é enorme nisso, né? Imagina, compraram trilhões da droga, e agora não acham evidência científica para provar. Quiseram até mesmo mudar, acho que você sabe disso, mudar a bula da Anvisa, para a Anvisa mudar a bula para dizer que a cloroquina valia para a Covid, o que não vale. Né? Então você vê só a pressão política e quanto dinheiro que tem por trás disso, quanta grana que tem, né? Quer dizer, faltou oxigênio em Manaus, não foi foi pura negligência aquilo ali, né? Sabe, falta de planejamento, né? Então, enfim. Aí, atualmente, nenhuma tem efeito comprovado, né? Não passaram por todos os testes, né? Acho que a da Pfizer é a mais confiável, que passou por testes mais robustos, tal. Parece que essa é a mais confiável.